Tenho 98 anos. Levei 80 para esquecer o primeiro homem que matei na guerra. Digo isso e a sala parece se encolher. Há uma foto na estante, amarelada pelo tempo. Um grupo de homens jovens com uniforme, o sol batendo nos rostos como quem tenta esfregar a dureza das lembranças. Meus dedos tremem quando toco a moldura. Não sei se é o dedo que treme ou a lembrança que pede passagem. Por que contar agora? Talvez porque já não posso mais carregar sozinho aquilo que ficou preso entre o que eu fiz e o que eu senti depois. Talvez porque aos 98, o peso das coisas pequenas, das memórias que não se apagam, ganha uma claridade diferente. Talvez porque a gente tem que dizer o que foi, sem pedir licença. Nasci no sertão de uma cidade pequena, onde a roça e a igreja participavam do mesmo calendário. Meu pai lavrava a terra e minha mãe costurava com as mãos feitas para outros meninos. Não eram ricos, éramos do tipo que trocava carne por tinta, por pão, por promessa. Fui criado com coragem do dia a dia, correr para apanhar água, subir em árvores, enfrentar chuva que parecia querer nos engolir. A vida então era simples e dura. Quando me chamaram para servir, senti que saía de um mundo de paredes baixas para um universo com mapas e vozes estrangeiras. Não pensei em glória, pensei em sair dali, provar que o meu nome, de onde eu vinha, não era insignificante. Alistar-se foi como tomar uma decisão que não se faz. Havia uma mistura de medo e uma gana de mostrar que o Brasil existia além das nossas fronteiras visíveis. A Força Expedicionária Brasileira, chamaríamos depois de FEB, já vinha sendo falada como se fosse uma chance de mostrar ao mundo que nós éramos capazes. Diziam que ser pracinhas era ser representante de um país inteiro. Para mim, era só um trem a partir da estação, uma mala fechada, a mão da mãe acenando até ficar pequena no trilho. No fundo, eu queria ser maior do que as freguesias e as marcas que minha origem deixaria em mim. O treinamento foi curto. Não havia tempo para fazer de nós 15 anos de criação. Nos empurraram para dentro do que sabiam que funcionava. Disciplina, linha de formação, um pouco de tiro, um pouco de marcha, muita repetição. Aprendi o que era uma patrulha, o que significava avançar em silêncio, o que era cobrir o amigo que vinha atrás. Palavras como pelotão, seção e comando tornaram-se parte do corpo. Havia homens de todo canto do Brasil, nordestinos com a voz áspera, mineiros com aquele jeito de quem pensa antes de falar, fluminenses e paulistas que tinham sotaques que eu tentava imitar escondido. Havia negros, brancos, mestiços, uma confusão bonita, uma colcha de retalhos que não se via nas ruas da cidade grande. Ali no treinamento, tínhamos uma coesão forçada pela necessidade. Se um caísse, outro tinha que levantar. Foi ali que aprendi a confiar, sem perguntar a quem eu confiava. Em Nápoles, quando desembarcamos, senti que o mundo tinha outro cheiro. O mar parecia mais frio, e o ar carregava um misto de fumaça velha e comida que eu não sabia identificar. Os italianos olhavam curiosos. Nós olhávamos para tudo como se cada rua fosse uma prova. Havia preconceito no ar, nem sempre declarado, mas perceptível. Alguns aliados nos olhavam por cima do ombro, um jeito de medir quem éramos. Eles não acreditavam que a cobra podia fumar, alguém disse uma vez com um riso meio amargo. Foi o jeito que alguns tiveram de traduzir a subestimação que carregávamos. Mas, quando as coisas apertaram, mostramos que éramos homens. Monte Castelo veio como um teste, e Fornovo depois, como outra página escrita com o sacrifício de muitos. Monte Castelo foi, para nós, mais que uma batalha. Foi o ponto onde nos percebemos. Não foi só o combate. Foi a sensação de que um país inteiro estava sendo observado e que, de alguma forma, tínhamos que provar nossa coragem. Subir aquele morro era subir numa vergonha anterior, a vergonha de quem fora subestimado. Lembro da primeira vez que vi a bandeira no alto. Por um instante, todo o medo foi abafado. Mas a lembrança da bandeira é curta. O que fica depois é o barulho, o ferrugem das armas, a artilharia ao longe, o ranger de botas encharcadas. A vitória de forma pública não apaga o que foi feito no privado. Havia entre nós uma camaradagem que só encontra seu peso nos momentos de perigo. Chamávamos os companheiros pelos apelidos, partilhávamos as rações, os rações e dividíamos as saídas de guarda. Ao redor de uma lata de café, conversava-se do futuro que ninguém jurava que teria.
Alguns contavam da namorada, da mulher, dos filhos que esperavam. Outros, como eu, lembravam de uma terra que poderia nunca mais nos ver. Foi nesse terreno de breves alegrias que eu aprendi a esconder certos pensamentos, não por medo de ser julgado pelos outros, mas porque certas coisas, quando ditas, parecem querer abrir uma ferida que sangra diferente. No campo, a disciplina era um hábito e o medo uma companhia constante. Anda-se em silêncio, aprende-se a escutar a respiração do outro e o som de passos em terra que não é sua. As noites italianas nos traziam um frio que não era só do corpo. Era o frio da lembrança de outro lugar, do silêncio inesperado após o barulho de explosões. O vento nos Apeninos cortava como faca. O céu, naquela época, não era limpo. Havia sempre um fio de fumaça ao longe, e a lua parecia observar com uma impaciência que eu nunca entendi. Lembro de uma noite em particular, e é curioso como a mente escolhe um ponto e decide focar ali, como se toda uma vida tivesse sido apenas uma série de preparativos para aquela cena. Não é a mais violenta ou a mais tensa. É apenas a que me pegou de jeito. Estávamos numa pequena patrulha. Eu estava mais jovem do que hoje, mais impaciente e menos cônscio do preço das coisas. Caminhamos por um caminho estreito, as botas fazendo um ruído abafado na terra molhada. Cada passo parecia um compromisso irrevogável. Havia uma lua minguante e pouca conversa. Só ordens pormenorizadas e o ressoar do metal de nossos corpos. Durante a marcha, as imagens se misturavam. Um pedacinho de papel com o nome da mãe que eu guardava no bolso, o cheiro do café que havíamos dividido, o som distante de tiros que vinham de outra colina. O capitão deu instruções baixas, quase sussurros. Avançar até o bosque, recolher informações, evitar confronto direto, se possível. Essas eram palavras que pareciam inteligentes no papel. Na prática, a guerra tem uma maneira própria de anular verbos educados. O que era evitar, tornou-se inevitável. O que era recolher informação, tornou-se um encontro cara a cara. Quando nos aproximamos da área indicada, todo o treinamento se resumiu aos sentidos. Nada de pensar demais, era ouvir, cheirar, sentir o chão. Havia um ar de algo prestes a se desdobrar. Um dos rapazes do meu pelotão, o homem que estava na minha frente, fez um sinal com a mão. Quadrado, lento, sinal combinado para indicar observação. Nós paramos. A respiração parecia mais alta que o costume. E foi ali, no intervalo entre um pulmão e outro, que um som sutil nos denunciou. O rangido de uma porta mal vedada, o latido distante de um cão, a voz de alguém tentando mover móveis no escuro. A decisão de seguir ou recuar é muitas vezes uma linha tênue. O capitão olhou para nós e, sem fazer drama, apontou a direção. Avançamos devagar, em silêncio ensinado. O mato fazia uma sinfonia baixa, e cada um de nós tinha a sensação de que carregar alguém naquele momento poderia ser um erro ou uma salvação. Uma clareza simples tomou forma. Se não avançássemos, talvez outra patrulha o fizesse. Se avançássemos, poderíamos surpreender ou sermos surpreendidos. Escolhemos avançar. Encontrar o inimigo é sempre um espetáculo de pequenas coisas, um reflexo metálico, um cheiro de vela, um movimento de sombra. Naquele ponto, nossas ordens eram claras, pegar qualquer informação que estivesse ali e voltar. Eu não vou descrever nomes nem inventar quem era o outro lado. Era um soldado, um homem, indefinido, assim como eu. Não tinha apelido nem rosto conhecido, pelo menos não para mim. Para ele, eu poderia ser qualquer coisa, talvez um rosto que se pressentia no escuro. E ali, naquele encontro, a guerra falou de forma direta. Dizer que foi rápido é pouco. Dizer que foi lento também falha. É como tentar medir uma tempestade com régua. Há instantes que carregam uma eternidade. Lembro da mão que tremia no coldre, do fio do olhar que mediu a distância, da sensação do corpo pronto para um ato que até então parecia apenas uma ideia teórica. Acordei para mim mesmo como se dissesse, agora. Não havia lugar para arrependimento antecipado, apenas movimento. Atirei. Foi preciso um segundo para que o impacto do gesto viesse até mim como uma onda, não física, mas moral e sensorial. O som do disparo me atingiu como um golpe no peito. O silêncio que seguiu foi estranho, pesado, como se o mundo tivesse parado para escutar o que eu faria a seguir. Quando o homem caiu, percebi algo que me acompanha até hoje,
a imensa e absurda proximidade entre um nome e uma ação. Até ali, matar era um verbo, uma possibilidade. Depois, tornou-se um ato com temperatura, com cheiro. Ele não era mais um conceito, era um corpo que deixou de responder. Eu me lembro do rosto, mais do que do caimento. Não era um rosto heróico nem feroz, era só um rosto que acertou o meu espanto. E o espanto é uma coisa que se instala e demora. A mão que tremeu foi a minha, e não a dele. Pensei que o coração iria saltar do peito. Pensei que tudo terminaria ali, que aquela imagem isolada se apoderaria do meu futuro. Mas a guerra tem uma economia própria de continuidade. Depois do disparo, seguimos. Não havia tempo para ficar parado debatendo o que foi certo ou errado. Havia outros passos a ser dados, outros sinais a observar. Voltamos para o acampamento com os olhos mais cansados. E dentro de mim algo se fechou, um lacre que eu apressadamente colocava para não ver o estrago que havia feito. À noite, no abrigo, o que fez companhia foram os sons repetidos de botas e o ruído de quem tenta se convencer de que o ato foi necessário. Conversávamos de outros assuntos, ríamos com alguma piada amarga, jogávamos cartas, como se aquilo pudesse rasgar a lembrança. Mas quando eu deitava, havia sempre uma imagem que me forçava a abrir os olhos. Um rosto entre a penumbra, um olhar levemente surpreso que pedia, sem palavras, por uma explicação que eu não tinha. A volta ao lar foi estranha. Voltamos como patriotas. Havia desfiles, placas, menções nos jornais. O nome da nossa unidade era pronunciado em cerimônias e nos campos. Ouvi falar de generais e seus discursos de reconhecimento. Ouvi sobre a marcha de nossa tropa como se fosse um capítulo vencido em um livro de estratégia. Fui homenageado, tirei fotografias, fui chamado de herói por quem via a parte pública da história. E no silêncio de casa, longe das luzes e das câmeras, um homem permanecia, o que eu matara naquela noite. Chamavam-me de valente. Dentro, eu carregava uma culpa que não tinha dimensão pública. Era íntima, enrugada, profunda. Passei anos tentando domesticá-las. Havia formas de lidar. O trabalho com meus filhos, a participação em cerimônias, as conversas que eu permitia ter com outros veteranos. Alguns pareciam carregar o peso de forma diferente. Havia quem falasse com naturalidade sobre os atos, como se fossem apenas etapas, e havia quem, como eu, sentisse que um pedaço do tempo se rompia a cada lembrança. Evitava contar a história em particular. Era mais fácil repassar a narrativa oficial do que abrir o arquivo pessoal. Às vezes, quando alguém me perguntava se eu matara, eu respondia com um sim seco e mudava de assunto. Não era por frieza, era por medo. Medo de que, ao dizer o nome daquela noite, eu abrisse uma lâmina que rasgasse o tecido frágil da minha vida. Os pesadelos vinham às vezes, e o ruído de uma explosão podia me levar de volta. Havia noites em que eu acordava com o gosto de pó na boca, o coração batendo rápido e a sensação de mãos que não existiam mais. Minha esposa, que sempre dormia ao meu lado, aprendeu a lidar com o homem que virava ao acordar e que precisava ser lembrado de que a guerra estava longe. Amigos e vizinhos me trataram com respeito. A cidade pegou carona no prestígio coletivo. Mas o que aconteceu em silêncio não saía de mim. Ele, o homem que eu matara, ocupava um lugar que não permitia outros ocupantes. Era uma ferida exclusiva. Com o passar dos anos, tentei encontrar explicações. Seria culpa, disse a mim mesmo. Seria a consciência que faz com que a gente pague por um erro cometido em nome de um dever. Busquei rezas, palavras que pudessem amortecer o peso. Não me tornei um homem de igreja fervorosa por causa disso, mas havia momentos em que, diante do sacrário, a pele parecia mais leve. Outros veteranos falaram de esquecer como uma coisa que ocorre com o tempo. A memória se apaga, dizem, mas a minha memória não se foi. Permaneceu. E essa permanência teve um caráter próprio. Ela não era apenas lembrança, era um juiz que me seguia. Não me entendam mal, não escrevo para pedir perdão a quem me julgue. Escrevo para tentar explicar a contradição de viver como herói no mármore das praças e como algo diferente no quarto escuro de casa. A guerra tem esse trapo de paradoxos, celebra-se a coragem, mas se julga em privado. Cresci com uma ideia de honra que pertencia ao coletivo. Fui ensinado a defender a pátria, e fiz isso, mas não nos ensinaram a voltar inteiros. A integração na FEB e a superação do preconceito que nos atingiu, isso foi lindo e importante.
mas a integração não cura as feridas causadas pelo que a guerra exige. Quando falo do homem que matei, não digo isso para obter pietá. Digo porque se a história de uma nação passa por suas memórias mais silenciosas, é justo que se ouça quem carrega o peso. Os pracinhas mostraram ao mundo que éramos capazes, que tínhamos coragem, que a cobra podia de fato fumar, e isso me encheu de orgulho. Ao mesmo tempo, carrego a noite em que a guerra me apresentou a mim mesmo, e eu não gostei do que vi. Havia uma dissonância entre as placas que erguiam em nossa cidade e o que acontecia no íntimo. Durante décadas, guardei a cena como se fosse um segredo impublicável. Não porque fosse vergonhosa, mas porque era delicada demais. A vida continuou. Casei e tive filhos, trabalhei, votei, plantei, colhi, e com o passar do tempo fui me acostumando a uma convivência estranha com a lembrança. Ela vinha de vez em quando, como visita inoportuna. Às vezes, quando eu passava por uma praça onde havia jovens reunidos, eu via nos olhos deles o brilho que eu já tivera, e me perguntava o que de nós restaria depois. Era uma pergunta que eu não soube responder. Certo dia, um dos meus netos me perguntou sobre a guerra. Perguntou com a inocência de uma criança que quer entender um pai ausente. Eu hesitei. Quis contar as coisas bonitas, as vitórias, a camaradagem, as histórias de superação. Mas as histórias bonitas são como o tecido fino, rasgam-se com facilidade quando se tenta colocar por cima o peso daquilo que foi feito. Contei a ele, então, uma versão editada. Falei da coragem e do sacrifício. Falei pouco sobre o que havia ficado. Ele me olhou com um misto de orgulho e curiosidade, e, naquele instante, percebi que havia memórias que eu segurava apenas para mim. Talvez por medo de que o mundo as recusasse. Talvez por medo de que, ao dizer, eu novamente tivesse que sentir. Ao longo dos anos, encontrei outros que, como eu, traziam marcas. Alguns se fecharam no mutismo, outros falaram e encontraram no falar um jeito de respirar. Havia quem dissesse que o tempo cura e quem dissesse que determinadas memórias são como tatuagens que o tempo não apaga. Eu sabia que a minha não se apagara. Ela mudava de lugar às vezes. Às vezes ocupava o início do pensamento, outras uma folha reservada. E havia dias, poucos, em que eu conseguia caminhar pela rua sem que a noite me puxasse para trás. Eram momentos pequenos, como janelas que se abrem pela manhã. A este ponto, talvez você pense que haverá um gesto dramático que me liberta. Uma visita a um túmulo, um encontro com um filho do homem que havia caído, uma carta que explica tudo. Não posso prometer milagres. A história é feita de vários atos menores que se arranjam em silêncio. O que eu posso dizer é que a ideia de esquecer, de verdade, só me chegou muito tempo depois, e que foi um processo longo, talvez mais psicológico do que qualquer outra coisa. O que me resta é essa confissão. Levei 80 anos. O porquê disso não é simples. Não é apenas por velhice ou por falhas da memória. Há no esquecimento que me veio mais tarde uma mistura de aceitação, de ressignificação, de pequenos ritos que dei a mim mesmo. Não vou, por enquanto, explicar todos os detalhes. Ainda há cena a acontecer, ainda há sombra. Do lado de fora, a cidade continuou a erguer monumentos. Havia placas com nomes, canções nas rádios. Entre algumas vozes de glória, havia também o silêncio dos que voltaram diferentes. Pude observar ao longo da vida que o que se conta em público é apenas uma parte da história. A outra parte que se pensa quando ninguém ouve. O custo pessoal, o arrependimento, a tentativa de fazer as pazes com aquilo que foi feito em nome de um país. Ainda assim, quando pensei em dizer tudo isso, no começo, houve o medo de ser mal interpretado. Seria vista a minha confissão como aberração ou como normalidade entre muitos que fariam o mesmo? Não sei. O que sei é que aos 98 percebi que guardar a história para mim seria trair a memória daquilo que fomos e aquilo que nos tornamos. Não quero ser mártir nem salvador. Quero ser apenas um homem que passou por algo e que tenta, na idade que lhe resta, ordenar as peças para que outros possam entender. Há coisas que não são resolvidas em um dia. Há gestos que se ensaiam por anos, e há noites que insistem em voltar. A morte que vi naquela noite me visitou mais vezes do que eu gostaria. Havia momentos em que, sozinho, eu repetia as ordens que não deram jeito. Momentos em que eu revivia o gesto com o cuidado de quem tenta aprender a não errar novamente. A culpa, quando se instala, tem maneiras de se reproduzir. Dá-se em pequenos atos. Um atraso, uma palavra dita com força,
uma omissão. Agora sento-me com a memória aberta. Talvez eu tenha mais coragem do que aos 20. Talvez seja a falta de medo que vem com os anos. Sei que a história que tenho para contar não é só minha. É também a história de homens que, como eu, foram postos à prova e que voltaram com peças soltas. É a história de um país que aprendeu a ter orgulho de si no campo de batalha e que, ao mesmo tempo, deixou seus filhos carregar feridas não vistas. Se me permitirem, contarei adiante como foi a saída dali, o retorno quando as luzes e os aplausos não preenchem o vazio, e como a lembrança daquele homem se mantinha como marca. Se você está sentindo algo com essa história, se ela lhe toca, fica comigo. Se quiser ouvir outras histórias de quem viveu aquilo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Falo pouco de minhas medalhas, falo muito das noites em que não podia dormir. Nem sempre é fácil distinguir entre heroísmo e culpa. Às vezes eles vivem lado a lado. E é nesse encontro que quero ficar por mais um tempo. Contar o que ficou depois daquela patrulha. Abrir a caixa do que veio e do que ficou. No acampamento, depois daquela noite, voltamos como se nada tivesse acontecido. Mas havia um ruído diferente dentro de mim. Na manhã seguinte, o sol bateu nos rostos dos outros como sempre, e alguém riu de uma coisa boba. A vida lá fora parecia continuar. Mas para mim, um processo havia começado. Um modo de conviver que exigiria mais do que palavras. Andei o resto da campanha com uma espécie de reconhecimento. Eu saberia a qualquer instante ser chamado a lembrar. E a lembrança, fiel como sombra, apertava. Alguns veteranos encontraram formas práticas de lidar, trocar cartas com quem também estivera lá, visitar locais de memória, fazer parte de associações. Outros se recolheram. Eu, por muito tempo, me recolhi. Às vezes participava de encontros, olhava o rosto dos que vinham e via em muitos aquela mesma sombra. Em outras ocasiões me afastei, porque olhar para fora parecia despertar algo que não sabia responder dentro. Depois de tanto tempo, percebi que a única forma de não sucumbir era encontrar um modo de falar, e falar sem teatro. Assim comecei a escrever pequenas memórias numa caderneta, à mão, com letra de velho. Escrever era um jeito de encaixar a lembrança numa prateleira que eu poderia abrir sem sentir o corte seco. Na caderneta não havia glamour, havia descrição de cheiros, do frio nos Apenimos, do barulho da artilharia longe. Havia a imagem do homem que caíra e pouco mais. Anotei sem querer justificar. Anotei sem pedir que alguém me absolvesse. Era apenas um inventário de acontecimentos que insistiam em me visitar em noites consideradas largas. E foi nessa prática de anotar, de colocar em palavras, que encontrei um passo: ver a cena com menos febre. Não que ela tenha perdido sua intensidade, ela continuou sendo aquilo que foi. Mas ao empilhá-la em frases, pude ver a matéria com menor afeto, com mais distância. Essa distância é perigosa e necessária. Perigosa porque pode transformar-se em esquecimento. Necessária porque sem ela não haveria paz. Não sei se o que me permitiu, anos depois, esquecer foi a prática de escrever, a idade que apressa certos esquecimentos, ou um rito simbólico que nunca contei a ninguém. Talvez tenha sido tudo junto. O que sei é que, até um certo momento da minha velhice, a lembrança se mantinha como uma chama que eu tentava manter sob controle. Depois de muito tempo, a chama diminuiu, não porque a coisa tivesse deixado de existir, mas porque aprendi a conviver com o calor sem ser consumido por ele. Isso não apaga o passado, não nego o que fiz. Apenas digo que o corpo reage. A mente, com seus mecanismos, oferece concessões. Há outra coisa que não quero esquecer de dizer. O homem que eu matei teve rosto na minha cabeça por décadas, mas nunca soube que eu existia. Essa assimetria é a tragédia individual da guerra. O outro desaparece, e só se guarda a memória unilateral. Por isso, por mais que se queira uma reconciliação simbólica, ela depende de fatores que nem sempre se alinham. Em pouco mais adiante contarei sobre tentativas de ressignificação, gestos pequenos que fiz para criar pontes com a dor, e sobre como, gradualmente, fui encontrando formas de dizer desculpe a uma memória que não podia me responder. Por ora, permaneço com a imagem daquela noite, como quem segura uma pedra no bolso, pesada, útil para lembrar quem se foi, mas desconfortável. Há mais para dizer. Sobre o retorno ao Brasil, sobre as homenagens, sobre o modo como a vida tentou remendar o velho casaco da alma.
Há sobre a convivência com os outros e a minha busca por um lugar onde o remorso não fosse soberano. Há também sobre o momento em que percebi que o esquecimento estava vindo. Mas isso é para outra parte da história. Agora, aqui e neste instante, deixo a cena suspensa, o som do disparo, o rosto no escuro, a mão que tremeu, e caminho com vocês para o que veio depois. Voltamos ao país com as faixas e as fotos. Havia desfile e discurso. Havia quem beijasse a bandeira no pavilhão da cidade e quem colocasse flores no pé do monumento. Fui chamado para posar, para falar brevemente em nome dos que voltaram. Falei naquelas palavras que se espera ouvir. Servimos ao Brasil, fizemos o nosso dever, honra aos que caíram. Do lado de fora, as palmas e os flashes diziam que a vida seguia. Do lado de dentro do meu peito, aquele rosto continuava a fazer visitas noturnas. O retorno à rotina foi uma espécie de prova de contradição. As pessoas me olhavam com respeito e às vezes com admiração. Meus vizinhos repetiam as crônicas que liam nos jornais e meus filhos ouviam histórias que eu excluía contar. Era mais fácil falar da subida ao morro, da bandeira tremulando, das piadas entre homens jovens ao redor de uma lata de feijão. Era seguro, era público. Os gestos que me haviam posto ali, as armas, a marcha, a disciplina, tinham tradução oficial. Já o que me atormentava não tinha tradução aceitável na praça. Era uma coisa de quarto, de madrugada, de silêncio. Casei quando voltei. A vida fez o seu trabalho de costura. Nova casa, novo trabalho, filhos que correram pelos quintais. Fui um homem de tarefas. Trabalho, missa esporádica, almoço de domingo. E consegui, por longos trechos, enterrar o que me pesava no fundo. Não era que eu transformasse o passado em pó, era que o passado era um móvel pesado que eu empurrei para debaixo da escada. Os dias, com sua rotina e suas exigências, ajudaram nisso. Mas as noites eram diferentes. Havia ocasiões em que o ar na sala parecia ficar mais denso, como se algo que não cabia em palavras quisesse voltar a se mover. Os pesadelos vinham com os sons da guerra, o estalo seco de um disparo, o trinado da artilharia, o ranger de uma porta sendo aberta num prédio que poderia ser de qualquer vila italiana. Acordava com a boca seca, a respiração rápida, e demorava um pouco para entender onde estava, se em Nápoles, nos Apeninos, ou no meu quarto, com a cortina amarela batendo no vento. Minha mulher, que não era de muitas palavras, sabia quando me levantar. Ela segurava minha mão em silêncio e me lembrava com o olhar que não estávamos mais naquelas noites. Seu gesto era um remédio que eu não soube nomear. Ao longo das décadas, encontrei modos de conviver que não eram soluções mágicas, apenas estratégias. Havia os encontros de veteranos, onde a história se mostrava em camadas. Uns contavam tudo como quem limpa um porão. Outros eram silenciosos e preferiam ouvir. Em algumas reuniões, o riso vinha fácil. Em outras, as garrafas de café passavam entre mãos que tremiam pelo tempo. Eu fui aprendendo que não era o único a carregar algo que não dizia em voz alta. Isso trazia um estranho consolo. Se éramos muitos, talvez a dor fosse parte de um tecido coletivo e não um estigma particular. Comecei a escrever timidamente numa pequena caderneta. Era uma tentativa de colocar a lembrança numa prateleira acessível. Quando abrisse, poderia ler e não ser surpreendido. Escrevia cheiros, cores, gestos, às vezes só palavras soltas, como frio nos Apeninos, noite da patrulha, mão que tremeu. A escrita não apaziguou a culpa, mas me deu um lugar onde lançá-la sem depender da reação de outro. Era como costurar um remendo em silêncio. A linha não cura, mas segura o tecido. Ao fundo desses anos, houve um episódio, pequeno para os padrões dos jornais, grande para mim, que sei ter ajudado a começar um processo de ressignificação. Não digo que foi o remédio, nem que foi um milagre. Digo que foi um gesto pessoal que me permitiu olhar para a memória com menos violência. Em uma das minhas viagens tardias, já com a coluna sentindo o peso dos anos, consegui retornar à Itália. Não foi uma expedição de glória, foi um passeio curto, humilde, feito com a respiração pesada de quem teme encontrar um vulto, e o encontra de fato. Ruínas, pedras, nomes que ninguém mais leria. Cheguei a um pequeno cemitério militar.
não para buscar um nome que eu não tinha, mas para ver com os olhos aquilo que o tempo tratara com outros modos. Pousei a mão sobre uma lápide modesta e senti uma coisa curiosa. A pedra que eu tocava não era o corpo do homem, mas um sinal de que havia um lugar onde a dor tinha endereço. Ali, naquela solidão calcária, deixei uma pequena pedra no canto da sepultura. Não digo isso como prova de reconciliação feita e perfeita. Digo como um ritual que inventei para mim, um ato simbólico que me permitia dizer sinto, mesmo sem ter a quem dizer. Chamo aquilo de rito pessoal. Pode muito bem parecer teatral para quem vê de fora, e talvez o seja. Para mim, foi um passo que abriu uma fresta. Há que se dizer, não tenho certeza de que um gesto só tenha sido capaz de transformar 80 anos de memória. Se alguém procura um ponto claro de virada, não o encontrará. O que aconteceu foi uma série de coisas menores que foram aos poucos mudando a textura da lembrança. Escrever tornou a cena menos imediata. O rito na Itália trouxe um lugar físico para a dor. Conversar com outros veteranos me deu a sensação de que não era um caso isolado. O envelhecimento trouxe falhas na memória que, sem aporcar a responsabilidade, diminuíram a nitidez de certos traços. Tudo isso junto foi moldando um processo de esquecimento que não é negação, mas reorganização. Os anos trazem concessões. Às vezes eu esquecia um nome, às vezes um rosto. A mente humana tem essa generosidade estranha, preserva algumas coisas e entrega outras ao esquecimento, não por maldade, mas por economia. Aos 80 anos percebi que alguns detalhes, o brilho exato dos olhos do homem, o risco minucioso do contorno do rosto, haviam perdido a força que tinham. Não sei se isso foi alívio ou traição. Senti ambos. Quando percebi que conseguia pensar na noite sem que o peito queimasse como antes, não comemorei. Havia ali a sensação de que parte de mim se arredondava para caber no presente. Em casa, com os netos e os bisnetos, as lembranças mudaram de tom. Conta-se a história de Monte Castelo como episódio coletivo, cheio de heroísmo e de espírito de corpo. Conta-se às vezes a noite da patrulha como capítulo difícil, que merece silêncio. Quando um dos meus netos me pediu um dia para ver minhas medalhas, eu as mostrei. Ele gostou do brilho, do encaixe das fitas. Perguntou-me se eu tinha medo. Respondi que tinha, e essa resposta abriu o diálogo. Não escondi a parte da culpa. Disse que havia coisas que eu preferira não contar senão quando perguntado com cuidado. E isso, acreditar-me temeroso o suficiente para falar só com cuidado, foi uma honestidade que me ajudou a conviver. Houve também encontros com pessoas que não viveram a guerra e que por isso tinham pressa em entender com palavras curtas. A juventude, por sua vitalidade, muitas vezes não sabe o que perguntar. Já me aconteceu de ser tratado como objeto de curiosidade, e isso doeu. Outras vezes encontrei jovens que ouviam com uma paciência que me surpreendia. Isso me devolveu um pouco de esperança. Contar não é só aliviar-se, é passar a responsabilidade de lembrar para quem virá depois, para que não se repita o sacrifício humano sem pensar no custo. A ética do esquecimento é complexa. Esquecer não é necessariamente perdoar. Eu não posso dizer com autoridade que perdoei a mim mesmo completamente. O que posso dizer é que aprendi a não repetir os julgamentos que me levavam a reduzir tudo à dor. Aprendi a ocupar o espaço que me restou com trabalho, com afeto, com pequenos serviços na comunidade. Não para apagar, mas para transformar. O lugar onde antes minha lembrança se instalava como tribunal, hoje serve também de lembrete para conversar. Com netos, com vizinhos, com quem quiser ouvir sobre o custo da guerra. Perdoar-se é um verbo difícil, porque supõe uma justiça que não existe. Não há tribunal que me absolva por ter cumprido ordens, nem posso chamar de crime aquilo que a lei daquele tempo, naquele contexto, permitia. A minha era uma sentença interna, e lidar com isso exigiu coragem diferente da que me ensinaram nos quartéis. Coragem para olhar para si e dizer, fiz, errei, carrego, e continuar vivendo. E essa coragem se alimentou de coisas simples, de ouvir os outros, de escrever, de manter uma presença na família. Com o tempo, a imagem daquele homem foi perdendo a nitidez que antes vinha como faca. Não desapareceu, tornou-se em muitos dias uma sombra familiar, uma companhia que já não me domina. Não direi que esqueci num sentido absoluto. Há memórias que permanecem como feridas de guerra e outras que se fecham em cicatrizes. As cicatrizes, por vezes, doem menos. Eu poderia chamar o que me aconteceu de esquecimento parcial,
ou de ressignificação. Prefiro chamar de acomodação. A lembrança ocupou um lugar menor, e com isso permitiu que eu tivesse espaço para o presente. Nessas décadas assisti a mudanças no país, na cidade, nas praças. Vi jovens que, quando ouvimos contar a história da FEB, tinham olhos de quem pedia continuidade de sentido. Algumas vezes sentava-me numa praça e observava os estudantes, os trabalhadores, os rapazes com jaquetas que eu mal reconhecia. Perguntava-me o que significava para eles o sacrifício que nos trouxe orgulho coletivo. Muitas vezes a resposta era simples: lembrança. Outras vezes detectava no olhar deles uma pressa para seguir em frente, para não carregar um fardo que não era deles, e isso me parecia justo. Ao aproximar-me dos 90, uma coisa curiosa aconteceu. Percebi que o tempo reservava para mim um espelho menos implacável. Não que o passado tivesse mudado, eu é que vinha mudando de posição diante dele. Costurava então uma narrativa que honrava os companheiros, os que partiram e os que voltaram, sem transformá-la numa bandeira única. Falava da FEB com orgulho, sim, porque a coragem e a camaradagem entre nós foram reais, mas também dizia com franqueza que a guerra cobrara um preço humano, íntimo, que não cabia em discursos oficiais. Hoje, aos 98 anos, olho para aquela foto amarelada na estante e enxugo em mim a contradição. Há um orgulho que não nego, há um remorso que não escondo, e há uma certa paz que me visita em intervalos cada vez maiores. Não posso declarar que fui curado, quem pode, mas posso afirmar que aprendi a viver com o peso sem me deixar reduzir inteiramente por ele. Ainda me pegam, às vezes, lembranças que me puxam para trás, ainda acordam memórias que me tiram do presente por alguns instantes, mas esses instantes já não governam minha vida como governaram por décadas. Se alguém, ouvindo isto, pensa que a guerra é uma história de heróis só, digo, há heroísmo, sem dúvida, mas heroísmo e culpa podem caminhar juntos, e é importante que a juventude saiba disso, não para envergonhar os que lutaram, mas para lhes mostrar o custo concreto do conflito humano. A memória coletiva precisa incluir as vozes que sofreram em silêncio, pois é isso que permite que as futuras gerações entendam a complexidade do sacrifício. Há coisas que carregarei até o fim: o cheiro do café na lata, a canção que alguém assobiou numa manhã fria, a camaradagem que nos salvou em tantas horas. E há coisas que já não me visitam com a mesma intensidade, como o rosto daquele homem. Guardo dele uma imagem que, às vezes, surge quando fecho os olhos. Um rosto sem nome, um lembrete de que o outro sempre teve humanidade. Não posso ressuscitar nem pedir desculpas a quem não ouviu. Posso, no entanto, ensinar aos meus filhos e netos que cada gesto tem consequência e que, quando possível, devemos buscar maneiras de cuidar das feridas que criamos. Se me perguntarem por que contei tudo isto agora, direi que a urgência vem do fato de que o tempo me dá licença para falar sem medo de construir uma reputação. Não quero ser visto como exceção nem como exemplo absoluto. Quero ser ouvido como testemunha. E se algo desta história tocar alguém, um gesto de constrangimento, uma pergunta sobre o custo do orgulho, uma simples compaixão, então valeu a pena abrir esta caixa. Deixo na estante a foto amarelada e uma pequena pedra que trouxe do cemitério onde pousara a mão. Às vezes pego a pedra. Ela é dura e fria, e tem para mim o peso de um rito. Não é mais um fardo que me dobra. É um lembrete de que carreguei e, de algum modo, aprendi a alojar o passado em um lugar que não fecha a porta ao presente. Não peço que me absolvam. Peço apenas que entendam que a guerra cobra de todos, aqueles que a fazem e aqueles que a recebem, um preço que nem sempre cabe em cerimônias públicas. Se quiser saber mais sobre a história da Força Expedicionária Brasileira, fotos e arquivos, há material na descrição deste vídeo. A memória é um tesouro coletivo, guardá-la é um dever de todos. E, por fim, um conselho de homem velho. Cuidem das perguntas que fazem sobre coragem e glória. Perguntem também pelo preço que tais coisas exigem. Se puder deixar uma coisa para as próximas gerações, talvez seja isso: honra para os que lutaram, compaixão para as vítimas e consciência do custo que a guerra impõe aos seres humanos. Eu tive a vida que tive, com tudo que ela carregou, e aprendi com o tempo que esquecer pode ser menos um apagar e mais um aprender a segurar sem ser esmagado. Levei 80 anos para chegar a esse modo de segurar. Não digo que seja certo nem exemplar. Digo apenas que foi o que me foi dado.